Fala galera ligada no canal da Cyberworld Tech, tudo bom com vocês? Bom, e como prometido, hoje estou aqui trazendo a parte final do vídeo sobre a história dos processadores, né? Que eu falei também do primeiro computador e do EDVAC, né? Então, vamos continuando aqui. Bom, eu parei na parte sobre a guerra da AMD e da Intel. Bom, então agora eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, né? E aí sobre as demais evoluções aí dos processadores. Séries de processadores Intel e AMD marcaram época no mundo da informática, através de suas diferentes versões. O primeiro Pentium, Intel lançado em 1993, apresentava várias melhorias sobre o 8486. Superescalabilidade, ou seja, a reaplicação de hardware para que mais instruções fossem executadas ao mesmo tempo. Seu clock inicial era de 100 MHz, o qual chegou a atingir 200 MHz com o passar do tempo de desenvolvimento. Em 1995, a Intel lançava o Pentium Pro e possuía uma série de melhoramentos em relação ao seu antecessor. Essa seria a base para os futuros lançamentos, Pentium 2, Pentium 3 e Pentium M. Paralelamente, a AMD começava a ganhar mercado com modelos similares, principalmente com o AMD K5, forte concorrente do Pentium original. 2 anos depois, o Pentium 2 foi lançado, atingindo um clock de 450 MHz. Nessa mesma época, a AMD desenvolveu CPUs que batiam de frente com o Intel, como o AMD K6. Por esse motivo, ambas as empresas travavam uma espécie de corrida, competindo para ver quem conseguia o maior desempenho e valor de clock. E aí com isso veio a Lei de Moore. Em 1965, Gordon Moore, um dos fundadores da Intel, afirmou que o número de transistores em um chip dobraria, sem custo adicional, a cada 18 meses. Tal afirmação ficou conhecida como a Lei de Moore, a qual foi válida durante anos, principalmente no final da década de 90. Sempre que uma empresa lançava um modelo de processador, o concorrente a superava meses depois. Isso ficou muito evidente nos anos de 1999 e 2000, quando o Pentium 3 e o AMD Athlon K7 estavam guerreando pelo maior clock. Por um período de tempo, a AMD liderou a disputa, pois o Athlon, que trabalhava com frequências maiores do que 1 GHz, superou o Pentium 3. A reviravolta da Intel veio com o lançamento do Pentium 4, em 2001, que trabalhava com até 2 GHz e levou a empresa de volta ao topo do mercado. As versões de baixo custo dessas CPUs, Celeron da Intel e o Duron da AMD, também disputavam fortemente um lugar mais alto no ranking do processador B mais vendido. E aí veio o multicore, né? E o fim da Lei de Moore. Conforme a tecnologia dos processadores foi progredindo, o tamanho de seus transistores foi diminuindo de forma significativa. Contudo, após o lançamento do Pentium 4, eles já estavam tão pequenos, estava cerca de 0,13 micrômetros, agulha num palheiro. E numerosos, né? Estavam mais de 120 milhões esses transistores, que se tornou muito difícil aumentar o clock por limitações físicas, principalmente pelo superaquecimento gerado. A principal solução para esse problema veio com o uso de mais de um núcleo ao mesmo tempo. Tá aí o motivo dos processadores dual-core, quadricore, octa-core e por aí vai. Cada núcleo não precisava trabalhar numa frequência tão alta. Se o esquema de escalonamento de tarefas funcionasse de maneira eficiente, seria possível trabalhar com quase o dobro do clock. Um processador dual-core de 1,5 GHz, por exemplo, um processador dual-core de 1,5 GHz, se comparado a um processador que só tem um núcleo de 3 GHz, é a mesma coisa, tá? E aí esse processador ele não esquenta tanto, porque ele tem dois núcleos, né? E é equivalente a um processador de um núcleo de 3 GHz. Então ele pode trabalhar dividindo as tarefas entre cada núcleo e não superaquece tanto. Essa foi a ideia da Intel. Um componente chamado de escalonador determina em qual dos núcleos uma tarefa deve ser executada. Mas como o escalonador demora certo tempo para fazer essa decisão, na prática fica quase impossível atingir o dobro exato de desempenho. Portanto,
Com o advento do processador multicore, a lei de Moore tornou-se inválida, visto que já não era mais possível aumentar a frequência do processador como antes. E aí entramos nos anos 2000, né, e a era dos processadores de 64 bits. Bom, no começo dessa década ficou claro que o uso de 32 bits não seria mais eficiente, visto que, no máximo, apenas 4 GB de memória RAM poderia ser endereçados nessa plataforma. Quem não sabe, o sistema operacional de 34 bits ele só reconhece até 4 GB de memória RAM, tá? Não reconhece mais. Então, logo a solução mais natural foi o desenvolvimento de novas arquiteturas que passaram a trabalhar com 64 bits ao invés do 32 bits. Então, o sistema operacional de 64 bits ele reconhece o tanto que a sua placa suporta de memória RAM. Por isso tem que se atentar muito às especificações do fabricante. E aí eu vou colocar fotos aí do AMD Opteron, né, que foi o primeiro processador 64 bits que a AMD lançou. Aí, tanto a AMD quanto a Intel trabalhavam em seus próprios projetos de CPUs de 64 bits. Mas quem venceu a disputa foi mesmo a AMD, com o x86-64, que mais tarde foi renomeado para AMD 64. Aconteceu principalmente pelo fato de a AMD ter evoluído de x86-32, enquanto a Intel tentou criar algo novo do zero. Ou seja, porque nesse caso a AMD saiu na frente. Porque a AMD pegou um processador de 32 bits que já existia, que ela já tinha feito, e só aprimorou esse processador. Enquanto a Intel tentou criar um processador de 64 bits do zero, tá? Então ela perdeu muito tempo com isso. Visto esse acontecimento, as empresas em questão criaram um acordo no uso dessas arquiteturas, no qual a AMD licenciou para a Intel o uso do x86-64. Por outro lado, a Intel também tornou legal o uso da arquitetura x86-32 pela AMD. O AMD Athlon 64 foi um dos maiores representantes dessa arquitetura. Ainda em 2000, uma nova arquitetura de processadores foi lançada pela empresa Analogic Devices. Ainda em 2000, uma nova arquitetura de processadores foi lançada pela empresa Analogic Devices. A Blackfin, como foi batizada, é uma família de microprocessadores de 16 e 32 bits que possuía como diferencial um processador de sinal digital, DSP, embutido, usado para processar áudio e vídeo. Aliado às outras características de design, esse processador permite um consumo menor de energia aliado ao alto desempenho. O UC Linux é um dos sistemas operacionais que suporta esse tipo de CPU. Em 2002, a Intel lançou o Pentium 4, processador que podia alcançar clocks muito altos, chegando até 3,8 GHz em condições especiais. Os últimos modelos dessa linha também incluíram a tecnologia Hyperthreading, ou HT, funcionalidade que fazia um processador físico trabalhar como se fosse duas CPUs lógicas. Aí posteriormente o Pentium 4 foi substituído pelo Pentium D, duas linhas de processadores dual-core de 64 bits. Mais tarde foi lançado o Pentium Extreme Edition, que possuía desempenho um pouco melhor do que o Pentium D, além de tecnologias extras que o tornavam mais apto para fazer tarefas pesadas. Esse modelo também fazia uso da tecnologia HT, podendo simular a existência de até 4 núcleos. Outra novidade da Intel foi o Pentium M, uma versão de baixo custo do Pentium Pro desenvolvido para dispositivos móveis. Esse processador foi lançado em 2003. Em 2005, a AMD apresentou ao mundo o seu primeiro processador dual-core, o Athlon 64X2. E aí, em 2006, a Intel iniciou a sua linha Core, né? Para os consumidores que precisavam de mais poder de processamento. Faz parte dessa linha o modelo Core 2 Duo, que demonstrava uma capacidade incrível se comparado com os dual-core anteriores da empresa. Na mesma época, foi lançada a versão Pentium Dual-Core, que apesar de trazer uma boa relação custo-benefício, se demonstra inferior ao Core 2 Duo. Processadores com 4 núcleos e que apesar de demonstrarem alto desempenho, acabam perdendo em algumas tarefas para o Core 2 Duo. Uma versão posterior nomeada Core 2 Extreme Quad Core também foi lançada, proporcionando mais velocidade de clock, que pode chegar até 3,2 GHz.
Em 2010, a Intel anunciou os modelos Core 3, i5 e i7. Bom, por último, eu vou colocar uma tabela de evolução para vocês aí na tela, deixar sobreposto, da primeira geração dos processadores Intel até a oitava geração, que foi em 2003. E aí também vou colocar outra tabela, né, com os modelos de todos os processadores Intel e velocidade de clock, transistores, o ano que eles foram fabricados, a largura de dados e o MIPS. Vou deixar aí para vocês aí. Então, esse é o vídeo de hoje, a parte final aí da história dos processadores. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a CyberWorld Tech, a melhor solução para você. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.